Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a Mais Kardec, onde estudamos as obras menos conhecidas do professor Rivaio e da doutrina espírita. Estamos aí estudando Viagem Espírita em 1862 e hoje nós vamos para a terceira instrução particular que Kardec passou naquela época e que nos é tão valiosa hoje. Só reforçando que no último episódio eu esqueci de falar que era questão, né, se a gente precisava de um código para nos dizer espíritas e uma sociedade meio secreta. Eu estava tentando lembrar o nome da maçonaria, esqueci, mas enfim, era só para exemplificar que o espiritismo, a sugestão de alguns espíritas da época era que fosse mais ou menos parecido com a maçonaria, a que Kardec rejeita veementemente, dizendo que o nosso único símbolo, né, que a nossa senha seja a caridade. Vamos para a terceira instrução. Vamos lá. Algumas pessoas veem no espiritismo um perigo para as classes pouco esclarecidas que, sem poder compreendê-lo em sua pura essência, poderiam desnaturar-lhe o espírito e fazê-lo degenerar em superstição. Que responder-lhes? Isso é passível de suceder com tudo quanto julgamos de maior utilidade, e se fôssemos suprimir as coisas das quais pode-se fazer um mau uso, eu não sei bem o que restaria, a começar pela imprensa, com o auxílio da qual podem se difundir doutrinas perniciosas, da leitura, da escrita, etc. Aqui seria mesmo o caso de perguntarmos a Deus por que deu ele língua a certas pessoas. Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais sagradas. Se o Espiritismo tivesse emergido das classes menos esclarecidas, sem nenhuma dúvida a ele estariam enredadas muitas superstições. Entretanto, ele nasceu em meios esclarecidos e só depois de se ter aí depurado e elaborado foi que penetrou, nos dias que correm, nas camadas menos cultas da sociedade, aonde chegou desembaraçado, pela experiência e a observação, de todas as implicações espúrias. O que poderia se tornar realmente perigoso para o vulgo seria o charlatanismo. Assim sendo, nunca será demais combater, de modo constante e cuidadoso, a exploração, fonte inevitável de abusos, e isso por todos os meios lícitos ao nosso alcance. Já não estamos mais no tempo dos párias em que, relativamente ao esclarecimento, dizia-se, isto é bom para estes, isto para aqueloutros. A luz penetra sempre na oficina de trabalho, mesmo sob a choupana, à medida que o sol da inteligência se ergue no horizonte e dardeja seus raios mais intensos. As ideias espíritas seguem esse movimento. Elas estão no ar e não é dado a ninguém contê-las. É necessário apenas dirigir-lhes o curso. O ponto capital do espiritismo é o lado moral. Eis o que é preciso, mesmo à custa de todo e qualquer esforço fazer compreensível. Note-se que é assim que ele é visto, mesmo nas classes menos esclarecidas. Por esse motivo, o seu efeito moralizador já é manifesto. Eis aqui um exemplo, entre muitos, em um grupo do qual eu fazia parte, durante minha permanência em Lyon. Um homem, envergando roupas de trabalhador, ergueu-se no fundo da sala e disse: Senhor, há 6 meses eu não acreditava nem em Deus, nem no diabo, nem que eu possuísse uma alma. Estava persuadido de que quando morremos tudo se acaba. Não temia a Deus, pois o negava, não temia as penas futuras, uma vez que, ao meu parecer, tudo findava com a vida. Será bom dizer que não orava, pois, desde a minha primeira comunhão, não voltara a pôr os pés numa igreja. Além disso, eu era violento e arrebatado. Para resumir, eu não acreditava em nada, nem mesmo na justiça humana. Há 6 meses assim era eu. Foi então que me aproximei do espiritismo. Durante 2 meses eu lutei. Entretanto, eu lia, compreendia e não me podia furtar a evidência. Uma verdadeira revolução se operou em mim. Hoje já não sou o mesmo homem. Oro todos os dias e frequento a igreja. Quanto ao meu caráter, perguntai aos meus amigos se eu mudei. Outrora irritava-me com tudo. Um nada me exasperava. Hoje sou tranquilo e feliz e bendigo a Deus por me haver enviado suas luzes. Compreendeis do que é capaz um homem que chega ao ponto de não crer nem ao menos na justiça humana? Seria possível negar-se ao efeito salutar do espiritismo sobre esta criatura?
E há milhares como ele, ainda que letrado, nem por isto deixou de compreender. É que o Espiritismo não é uma teoria abstrata que se dirige apenas aos sábios. Ele fala ao coração, e para falar a linguagem do coração não há necessidade de diplomas. Fazei-o penetrar por esse caminho, na mansarda e na choupana, e ele realizará milagres. Que coisa linda, né? Aí você percebe que, embora o Espiritismo tenha nascido entre os mais cultos, digamos assim, o Kardec era ultra super culto, né? Fazia parte da Sociedade de Ciências de Paris, enfim, professor, falava 8 idiomas, entendia de um tudo. Então nasceu daqueles mais cultos, de uma sociedade mais educada, digamos assim. Mas não se destinava apenas a eles, né? Essa bobagem que a gente tem, especialmente no Brasil, olha que a maioria dos espíritas possuem curso superior, e daí? Se isso for verdade ainda, né? Lembrando que Kardec, nessa viagem, palestrava para a grande maioria de proletariado, ou palavrinha difícil, ou seja, os empregados, os operários da época. Não eram para ricos, claro que tinham os aristocratas, mas a gente já viu nessa própria obra que não era a maioria, muito pelo contrário, era uma pequena minoria. Então, o Espiritismo veio para todo mundo, não com o endereço certo, especialmente quando a gente vê o tanto de falar de caridade e dos temas sociais, da igualdade, né? É óbvio que se aplica mais para as grandes massas, né, mais pobres do planeta do que para os mais ricos, né? Mas também é para todo mundo, desde os mais ricos até os mais pobres, desde os analfabetos até os doutores e pós-doutores, né? Isso que é bonito no Espiritismo, e esse exemplo aí vem trazer um quentinho no coração. Eu digo que eu não era como esse homem, porque eu era católico, mas eu perdi completamente a fé quando eu comecei a me questionar, né? Questionar o catolicismo, e fiquei um ano completamente ateu, e o Espiritismo me trouxe de volta. E você viu que interessante, só uma última observação, que o homem diz assim: oro, hoje já não sou mais o mesmo homem, oro todos os dias e frequento a igreja. Ou seja, ele não se achava espírita no sentido de religião, porque ele continuava na sua religião católica. Mas ele entendeu o propósito do Espiritismo, que é não como uma religião, mas como uma filosofia, uma ciência de observação. E que a gente, infelizmente, aqui no Brasil, vem com essa conversinha que é a religião. Não é, nem nunca será. Apesar de muitas pessoas, infelizmente, tornarem o Espiritismo religião, que é tudo aquilo que Kardec e os espíritos combateram, né? Enfim, pode parecer um absurdo, e assim é. Obrigado pela sua presença, eu te espero no próximo encontro, que a gente vai continuar com essas instruções particulares. Dessa vez, a próxima será a 4ª instrução. Obrigado e até o próximo episódio. Tchau!